Bom dia para você que começa com a gente o programa Rosa Choque pela Rede TV, no Sistema Gurga Kids de Comunicação. Bom dia para você de todo o nosso querido estado de amor pelo Brasil, chamado Rondônia, que todos os dias levanta cedo para tentar melhorar a vida, para trabalhar e para fazer a diferença nesse mundo tão grande. Bom dia para você que está fazendo aniversário nos dias de hoje, que você tenha um dia repleto de felicidades e de muita coisa boa para a sua vida. Mas se não acontecer hoje, que nos próximos dias aconteçam e que você possa ser realmente feliz. Lembrando sempre que a felicidade é um estado passageiro, a gente não está o tempo inteiro, mas em alguns momentos realmente essa felicidade ela é importante. Afinal de contas, se a gente não tiver pelo menos momentos pequenos de felicidade, dificilmente a gente vai conseguir sobreviver e poder ser feliz mesmo como a gente quer. Obrigada a você que participou com a gente nesse final de semana pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Friends e por todas as redes e mídias sociais. A gente fica muito feliz de saber que de alguma forma a gente está conseguindo passar junto com você alguns minutos, algum tempo e que você junto com a gente possa tentar as coisas aí de uma forma diferente. Os nossos programas segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 7 horas aqui pela Rede TV. E a partir do meio-dia, às 13 horas, você pode acompanhar pelas redes sociais, pelo Facebook, www.sgc.com.br, www.newsrondônia.com.br e também pelo Facebook, onde você pode nos acompanhar. Obrigada mesmo de coração, a sua audiência e o seu carinho. O dia de hoje promete ser um dia de muita coisa legal. Agora, depende de mim, depende de você, o que nós vamos fazer do nosso dia? As escolhas. O que é escolher? A todo instante na minha e na sua vida, a gente pode parar ou seguir. Virar à direita, virar à esquerda. A gente pode falar, pode calar, pode dizer coisas que estão atravessadas e pode calar coisas que são necessárias. A todos os instantes, eu e você temos a possibilidade daquilo que se chama escolha. Mas o que são escolhas? São as possibilidades que nós temos de mudar, modificar o lugar e as coisas no lugar onde a gente mora, no lugar onde a gente está, nessa vida que nós temos. Às vezes, uma atitude que nós tomamos nesse minuto traz consequência pelo resto dos dias da nossa vida. E essas consequências podem ser boas, mas podem não ser tão boas assim. Às vezes, um segundo de uma decisão altera não só a minha e a sua vida, como a vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Dizem que falar tem uma sapiência muito grande, uma sabedoria muito grande, mas calar-se, às vezes, é muito mais sábio. O que a gente anda fazendo da nossa vida? Anda falando mais ou calando mais? Quando a gente para pensar de verdade, a gente tem falado muito, tem brigado muito, tem sido, às vezes, até aquilo que a gente não é. E é nos momentos de raiva, nos momentos de agressão, que a gente vê quem de verdade a gente é naquele momento. Diz o ditado que quando você dá poder a alguém, você conhece essa pessoa. Quais são os poderes que você anda tendo sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre o teu trabalho? Quais são os poderes que você anda puxando para você e em cima disso anda fazendo coisas que você não deveria fazer? Uma das músicas mais lindas de Geraldo Vandré, chamada Disparada, que fala sobre isso, ele fala para a gente se colocar, por vezes, em vários lugares, como chefe, como empregado, como pessoa submissa, sobre pessoa que está sendo sempre colocada ali para fazer as coisas. Como que você gostaria de ser tratado se você estivesse numa situação inferior àquela que você está? Você gostaria de ser chamado a atenção em público? Você gostaria que as pessoas gritassem com você? Que dissessem a você todas as suas inferioridades ou as suas máculas ou os seus erros para que todos os outros ouvissem? Ou será que você gostaria que alguém te chamasse num canto e lhe dissesse que você pudesse melhorar e lhe dissesse que você podia, com certeza, ser melhor do que você já foi? A gente peca muito com isso. A gente grita, a gente fala alto, a gente diz às pessoas e joga nelas toda a carga que ela já sabe que está errada. Que eu sei que eu estou errada, que você sabe que está errado. Agora, também é bom que a gente saiba que às vezes é preciso que nós mudemos a nossa conduta antes que o outro diga isso para que a gente faça. Vamos dizer menos não e menos sim.
Mas se disser o não, vamos dizer com consciência. É melhor dizer não de verdade do que dizer um sim e não fazer o que você prometeu. Se você não pode fazer aquilo, diga com clareza. Se o outro não entender, não é mais problema teu. O problema é de quem ouviu. Mas você, na sua conduta e na tua resposta, seja o mais decente possível, o mais sábio possível. Afinal de contas, o que é contratado não é caro. E se você for sempre muito decente com as pessoas, ninguém vai reclamar daquilo que você disser. Ao contrário, as pessoas vão sempre dizer que você é correto. Talvez você não seja justo, mas você é correto. Porque justiça também tem a ver com o fato de você ser bom. E nem sempre a gente pode ser bom. Às vezes não depende da gente. Às vezes a gente representa alguém da qual a gente não pode fazer aquilo. E é por esse motivo que, por vezes, a gente diz não, mesmo com o coração querendo dizer sim. No programa Rosa Choque de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que tem muito a ver com essa capacidade de dizer sim e de dizer não. Com essa capacidade que nós temos de gastar ou não gastar, comprar ou não comprar. E lembrando sempre que tudo que a gente compra, a gente vai ter que pagar. Seja no cartão, seja no cheque, seja no empréstimo, onde for que a gente comprar, a gente vai ter que pagar. E às vezes, né, com medo de dizer não, com vergonha de dizer não, o filho, a mulher, o marido, o tio, o vizinho, o papagaio, todo mundo pede e você acaba fazendo uma coisa que você não podia só para agradar. E quando chega a fatura, quando chega lá o dia de pagar, aí você vê que realmente você deveria ter dito não, mas não teve coragem. O nosso convidado de hoje é o Dr. Gabriel Tomazetti, advogado especialista em direito do consumidor. Por favor, doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigada. Obrigada mesmo, de coração. Por favor. Oi, acho que eu sentei errado, né? Troquei errado? Tá bom, a gente muda. Bom, e a gente hoje vai falar sobre isso, sobre gastar. Já imaginou? A sua conta no final do mês? Aquela dívida imensa que você não esperava? Bom dia, doutor. Tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo? Tem muito isso, de verdade, das pessoas gastarem, chegar no final do mês, não ter o dinheiro para pagar? Demais. É um problema sério, muito sério no nosso país. Boa parte da população está com seu orçamento mensal comprometido. O que é um orçamento mensal? É a receita que aquela família tem no mês. Então, as contas, o que é o superendividamento? A receita que aquela família tem no mês não consegue cobrir as contas. Né? A receita é os valores de salários que essas pessoas têm, que elas recebem. E aí compromete de todo mundo e não tem o que fazer. Exatamente. Aí a pessoa começa a deixar de pagar algumas contas, começa a ficar desesperada, o nome vai para o SPC e vira uma bola de neve, os juros é muito alto, né? E acaba gerando uma série de problemas. Quando a gente fala ainda de superendividamento, as pessoas que acabam gastando mais do que têm e às vezes esperam por um dinheiro que não vem e aí acaba acontecendo tudo isso. Qual das formas de pagamento hoje, seja o cartão de crédito, o cheque, qual que é a forma que mais encarece no final das contas se você deixar de pagar? Tem uma que seja maior de juros? O cartão de crédito e os financiamentos, os empréstimos. E, nesses casos, os juros são bem mais altos, especialmente o cartão de crédito. Eles praticam juros exorbitantes. Como que funciona? Porque parece brincadeira, mas ainda existem pessoas, e até por falta de conhecimento nunca utilizaram. Como que funciona um cartão de crédito? Como que é essa situação de falar assim, eu posso gastar? A gente não pode gastar tudo, você tem um limite. Como que funciona um cartão de crédito para as pessoas que ainda não tiveram e que têm vontade de ter? A pessoa usa o cartão ao invés de pagar em dinheiro e depois paga a fatura. Né? Por exemplo, todo dia 10 vence a fatura daquele cartão. Então a pessoa comprou no dia 1º, vai pagar no dia 10. Se comprou no dia 11 do mês anterior, vai pagar no dia 10 do mês seguinte. Então o cartão, se bem utilizado, ele é útil. O problema é que as pessoas acabam comprando mais do que podem e acaba gerando essa bola de neve e perdem o controle. E como que é essa situação do crédito? Porque a pessoa tem um crédito, mas é o banco que determina, né, quanto que ela vai poder gastar daquele crédito. Isso, nesse caso é o limite do cartão varia de acordo com a renda da pessoa e também do relacionamento que ela tem com aquela operadora. Né? Com o passar do tempo, o banco vai identificando que ela é uma boa pagadora, que tem aquele gasto mensal e que consegue pagar um pouco mais, então ele vai aumentando gradativamente até mesmo sem solicitação.
E às vezes, quando faz esse aumento sem solicitação, a pessoa era boa pagadora até ter o limite do valor do salário dela. Aumentou aquilo, começa a dar problema? Pois é, às vezes as pessoas se perdem e acabam se endividando. E esse cartão de crédito que às vezes a gente sai ali nas lojas, no shopping, a gente sai e tem lá assim, crédito fácil, mas é um cartão de crédito, não é um cartão de crédito, é um cartão de débito. O senhor já viu isso? Já passou por ali para ver como que é? Porque tem um cartão ali que a pessoa deposita um dinheiro e em vez de andar com dinheiro, a pessoa vai andar só com aquele cartão. E às vezes é uma propaganda enganosa, porque até então ela tinha o dinheiro dentro da bolsa dela, ela não tinha que pagar nada. A partir do momento que ela colocou naquele banco específico, ela achava que tinha R$1.000 na conta, ela já não tem mais 1.000, ela tem 900 e tanto, porque um monte de coisa já levou isso. Isso também acontece da pessoa se perder porque houveram várias taxas que ela não sabia que iam ser cobradas? Sim. Inclusive, Nina, existe um projeto de lei número 283 de 2012 que ele vem para alterar o Código de Defesa do Consumidor para deixar essas operações de crédito, compras parceladas, deixar muito mais claro e com novas obrigações aos fornecedores, especialmente quanto à clareza das informações, né? Então, por exemplo, o contrato ele vai ter que ter um quadro indicando de forma bastante clara quanto que a pessoa está recebendo no caso de empréstimo, qual que é o valor dos juros, quantidade de parcelas, o valor total que ela vai estar pagando ao final daquele empréstimo. Então é necessário esse maior aclaramento de informações. Às vezes o consumidor contrata e não sabe exatamente o que ele está contratando. E essa é a intenção dos maus fornecedores hoje. E às vezes, e essa situação do colocar lá na televisão, por exemplo, coloca uma determinada fotografia, uma propaganda de algum bem e coloca assim, somente R$99, de 990 ou em parcelas de R$99, mas não fala que é o mesmo 999. Isso também tem algum tipo de ação que cabe? A pessoa tem que prestar atenção? Como funciona isso? Sim, essa é uma propaganda enganosa. Hoje o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê a propaganda enganosa também por omissão, porque essa propaganda ela está omitindo uma informação relevante sobre o preço do produto. Então acontece muito, olha, a geladeira R$ 999, ou mensais de R$ 99,90. A pessoa vai até a loja, são 18 parcelas. Então ela quase que dobrou o preço, mas não percebeu. Quase que dobrou. E as pessoas menos informadas e mais desavisadas ou menos atentas, elas acabam comprando sem fazer essa conta, né? A parcela cabe no meu orçamento, e depois a parcela da geladeira somada à parcela do celular, do financiamento da casa, e aí quando vê está endividado e não consegue pagar tudo. Será que não iria até mais? Porque quando eu coloco lá 999 ou parcelas de 99, a pessoa fica achando que aquilo está dividido em 10 vezes e só vai pagar os 99? Exatamente. Então, que tipo de ação cabe nesse sentido? Existe uma entidade de defesa do consumidor aqui em Porto Velho que já ajuizou várias ações contra as grandes redes de lojas de eletrodomésticos, concessionárias e várias outras, por praticarem propagandas nesse sentido. Olha, esse exemplo da geladeira é um. Outro exemplo em relação a carro, coloca determinada condição e em letras mínimas que a pessoa nem consegue ler, tem lá, olha, essa promoção é restrita à pessoa jurídica e tal. Enfim, a pessoa chega lá e não é aquele valor. Recentemente e a pessoa acaba comprando, né? Acaba comprando, porque aí a ideia é levar o consumidor até a loja, porque aí lá o vendedor, ele com bastante habilidade, ele consegue vender um outro produto ou aquele mesmo produto por um valor maior. Entendi. A consequência disso, recentemente teve uma decisão bastante interessante, muito boa decisão, da terceira vara civil daqui de Porto Velho, impondo contra-propaganda, ou seja, as empresas vão ter que dizer na mesma forma, seja na televisão, no jornal, olha, nós praticamos propaganda enganosa porque a gente deixou de informar o valor total a prazo. Além disso, elas foram condenadas em não mais realizar esse tipo de propaganda sob pena de multa de 10 mil por dia e R$100.000 cada uma por dano moral coletivo, ou seja, por ter enganado a coletividade, por ter exposto os consumidores a uma informação inverídica. E aí a pessoa que não tinha essa informação acaba se prejudicando. Exatamente. Dentro ainda dessas ações, dentro dessa situação da pessoa ter um endividamento, além do cartão de crédito, quais as outras formas que a gente vê, principalmente o senhor que trabalha dentro da área mesmo, na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na Seccional de Rondônia, como que é isso? Quais as outras formas que a gente também pode ver lesado o consumidor dentro da área de crédito? Uma que está sendo muito praticada aqui na nossa capital e também no interior
em relação aos empréstimos, especialmente aqueles que são consignados em folha de pagamento e também em relação aos aposentados. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. O que é um empréstimo consignado? É aquele que tem quem está emprestando tem a certeza de que ele vai receber mensalmente na folha de pagamento, geralmente em relação ao servidor público, aposentados, por exemplo. E esse dinheiro eles sabem que eles não vão perder, porque já vai vir lá antes de sair o pagamento, já foi descontado. Exatamente. E nesse sentido, o projeto de lei que eu mencionei há pouco, ele é bastante interessante, porque ele prevê, por exemplo, um limite de até 30% em relação a esse desconto em folha. Mais do que isso, as empresas que oferecerem esse crédito para a pessoa que já está com 30% da sua renda comprometida, ela passa a correr um risco. Porque aí depois, se aquele consumidor ficar superendividado, conseguir mostrar isso em juízo, ela é obrigada a aceitar um pagamento na forma que ele conseguir pagar. Inferior àquilo que era... Exatamente. E sem poder aplicar uns juros muito altos. É bastante interessante as alterações. Isso é uma situação interessante, que, por exemplo, uma pessoa que já tem lá descontado em folha de pagamento uma ação de alimentos, por exemplo. Já tem dentro da própria empresa, que a própria empresa também só pode descontar até 30% do valor do salário com cartões, subsídios, tudo aquilo que ele faz para o empregado ter, né, as vantagens dentro da empresa. Se ele já tem um cartão que a empresa deu, já tem a ação de alimentos, como é que essa empresa que vai fazer o empréstimo tem a informação? Porque a empresa também não pode dar essa informação de quanto que a pessoa já tem descontado, ou ela pode? Como isso funciona? Você tem ideia? Em relação aos empréstimos em si, é possível que seja criado um banco de dados, né, e que essas empresas possam acompanhar, as financeiras, as operadoras de cartão de crédito possam acompanhar isso. Essa questão, por exemplo, do idoso, existe inclusive, né, nesse projeto de lei, eles identificaram a necessidade de alterar o Estatuto do Idoso, no sentido de haver uma previsão de que as instituições financeiras que negarem crédito ao idoso, né, sob o argumento de que ele já está superendividado, elas não vão ter nenhuma punição nesse sentido. Então, realmente, está caminhando muito... Mas isso já tem? A lei já foi? Não. O projeto de lei é de 2012, existe uma série de apontamentos, de sugestões de órgãos de defesa do consumidor, né, já foi realizada audiência pública, está em fase de construção. E lembrando que quando fala dessa ação específica que o doutor Gabriel está falando, às vezes é para proteger o idoso. Porque às vezes o filho, o sobrinho, o tio, a pessoa da família, por achar que esse idoso tem a possibilidade de fazer esse empréstimo, acaba pegando dinheiro e não é nem para ele, né? Também. Faz no nome dele. Tem Acontece muito disso. Eu não sei se o senhor ainda tem alguma ação que vem dessa situação do idoso. Fala, mas eu nem sabia, fizeram no meu nome. Sim. Acontece ainda? Acontece. Inclusive, acontece também muita fraude, né, de pessoas que não contrataram empréstimos e, de repente, olha, seu nome está negativado, né, é o termo que usa popularmente, e a pessoa vai ver o empréstimo no banco X, e ela nunca contratou. E quando a gente não contrata, existe ação específica também? Sim. Ou não? Ou se a pessoa fez o empréstimo, vou ter que pagar e vou ter que ficar quieta? Não, de forma alguma. Para tudo tem saída juridicamente. Nesse caso, seria uma ação declaratória de inexistência da dívida, né? De débito, e acumulada com indenização por dano moral decorrente dos transtornos, da negativação do nome e todo o transtorno que a pessoa teve. E aí tem que tomar cuidado também para você que é idoso. Às vezes alguém chega para você e fala assim, não, assina aqui, é só para ver um negócio lá no banco. E aí quando você tentar entrar com essa ação, que o doutor Gabriel está falando, que você vai falar que não devia, a pessoa fala assim, mas o senhor assinou. Exatamente. E aí dá dó, porque a pessoa foi induzida a erro. E provar o induzimento a erro feito por filho, por sobrinho, por pessoas de dentro da casa é muito mais difícil, né, doutor? Exatamente. Por isso que é recomendado bastante atenção na hora de assinar os contratos. E essa alteração, que espero seja aprovada, ela prevê justamente um quadro no contrato, deixando bastante claro tudo isso. Olha, você está emprestando tanto, vai pagar tanto, o juros, o percentual de tanto ao ano. Então, ajuda bastante, porque geralmente as informações que os fornecedores, as operadoras, não querem que o consumidor saiba, geralmente vem em letra mínima, né? Aquela pequenininha. É a letra que você não vai conseguir ler nem de lupa, né? Pois é, de forma proposital. E agora isso tende a mudar com as alterações. Essa ação que teve ganho de causa na terceira vara, que o senhor disse, isso. Ela foi... Quem foram as partes dessa ação? Quem entrou com isso? É um grupo de pessoas ou foi individual? É uma associação de defesa do consumidor chamada Associação Cidade Verde, que já atua em Porto Velho há mais de uma década, contra 8 concessionárias de veículos aqui em Porto Velho. Elas representam a população ou representam um grupo de pessoas que se afilia e se associa? Não, representa a sociedade como um todo. É uma ação de interesse da coletividade. Isso foi divulgado? As pessoas hoje conseguem ter consciência de que alguém está
está entrando protocolando ações em defesa do todo? Dá para ver isso? As pessoas conseguem ver e conseguem de alguma forma prestigiar, fazer com que isso seja divulgado? Na verdade, não tem a mesma facilidade que teria se fosse ao contrário, né? Se fosse um ganho da parte contrária. Porque essas empresas, elas costumam anunciar muito, né? Então é difícil, por exemplo, um programa como o seu, que dá a oportunidade de levarmos essa informação ao consumidor, a parte mais fraca dessa relação, né? Mas realmente é difícil conseguir veicular essas informações. O programa Rosa Choque pela Rede TV, no Sistema Gurgek de Comunicação, hoje falando sobre endividamento, cartões de crédito e aí os financiamentos e também o cheque que você usa aí todos os dias. Lembrando que o Diário da Amazônia está hoje, não sei se tem para colocar na internet, eu mostro, André? Aqui, já está lá. Bom, a medida provisória modifica as regras do auxílio-doença. Essa medida provisória, ela faz o seguinte, até o dia de ontem, quando você ficava doente, você entrava com atestado e esse atestado, ele valia por 15 dias, a empresa pagava e a partir do 16º dia era pago pelo Instituto Nacional da Previdência Social. A partir de hoje, a empresa é que fica responsável pelos 30 primeiros dias do seu auxílio-doença. Muda alguma coisa? Será, doutor, isso de verdade mesmo? Porque de alguma forma alguém pagava. Pois é. Para a pessoa é meio irrelevante no sentido, mas para as empresas para a empresa que muda. Vai ser meio complicado também. Bom, e além da medida provisória que modifica as regras do auxílio doença, a gente tem também aqui a respeito dos preços do pescado e ovos de Páscoa que disparam em Cacoal, não só... Doutor, isso é um assunto interessante também. Cartão de crédito, gasto, está chegando a Páscoa. O pessoal vai gastar muito também, né? Vai gastar bastante. E, gente, tem que prestar atenção. Quando você for comprar ovo de Páscoa, às vezes, ovo de Páscoa, ele é assim. Ele tem lá 100 gramas, 200 gramas e ele custa R$40, por exemplo. Uma barra de chocolate de 200 gramas custa R$5,50, R$6. Toma cuidado com isso, porque às vezes você está pagando R$30 pelo papel que está embrulhando esse ovo de Páscoa. Eu acho que se todo o povo brasileiro se conscientizasse disso e deixasse de pagar papel que vai para o lixo, que é até uma forma de melhorar aí o nosso meio ambiente. Em vez de a gente comprar papel, a gente comprasse chocolate de verdade. Pelo menos vai engordar você e não a conta bancária das empresas que lançam aí esse monte de papel para vender para a gente. E também dentro do Diário da Amazônia, no caderno, no Diário Revista, tem uma informação legal que é para você aprender a fazer chaveiro, para você aumentar aí a sua renda na sua casa. Eles ensinam aqui, tem uma receita bem legal aqui, uma forma de fazer, não está aqui, achei, que é chaveiros artesanais. Achei bem interessante, eu não sei se dá para mostrar ou se tem lá, André, mas é bem legalzinho aqui também que eu achei, que é bom para as pessoas poderem aumentar a sua renda com esses chaveiros artesanais. Aí vai da sua criatividade, da sua vontade de fazer as coisas, mas o jornal traz para você essa possibilidade. Além dos classificados e todas as notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo. Doutor Tomazetti, o senhor falou a respeito dessa ação e aí vem uma dúvida. O senhor falou que esse dinheiro ele vai para uma empresa, uma ONG, né? Uma associação, não é uma ONG, ela é uma... Não, Quem entrou com a ação? É uma entidade civil, é uma entidade ONG, civil, isso. Aí essa entidade, ela recebe esse valor vai para onde? Para as pessoas entenderem. A entidade não recebe nenhum valor. A indenização vai para quem? Esse valor ele é diretamente revertido a um fundo previsto na Lei da Ação Civil Pública. Hoje o fundo estadual não funciona, ainda não funciona, ele é revertido ao fundo federal. Mas o fundo ele foi criado, salvo engano, em 2012. Existe um conselho já nomeado para gerir esse fundo e não está funcionando ainda por inércia do governo estadual, mas que acreditamos que em breve passe a funcionar, até porque nós, por meio da OAB e também o Ministério Público, anda solicitando e que esse conselho passe a trabalhar logo. Porque também não adianta nada, né? Todo o trabalho do senhor, do Ministério Público, das pessoas, para poder beneficiar a sociedade, se o próprio governo federal, de alguma forma, não ajuda no sentido de fazer o que tem que ser feito, né? No caso esse dinheiro pode ser revertido para quê depois que tiver tudo certo? No caso o governo estadual, esse fundo é estadual. É estadual. E o recurso ele pode ser revertido, por exemplo, para campanhas de educação dentro das escolas, de conscientização para o consumo, uma série de situações especialmente preventivas de orientação ao consumidor.
né? Então o conselho ele pode lançar editais para que faculdades e entidades e, enfim, a sociedade apresente projetos que vão ser analisados e, se aprovados, eles vão estar beneficiando vão ser utilizados o consumidor. Dentro da própria área da educação. Exatamente. Hoje, voltado ao consumo. Hoje qualquer pessoa pode entrar com ação ou é necessário que ela vá direto a um advogado? Tem outras formas. Eu não tenho dinheiro hoje para procurar um advogado, por exemplo. Eu tenho outras formas de entrar com essa ação? A OAB ainda tem escritórios corporativos que ajudam a população? Como isso está funcionando hoje no estado de Rondônia, não só aqui em Porto Velho? A pessoa que não tem recurso, não consegue pagar advogado, e desde que consiga comprovar isso, que ela realmente é pobre nos termos da lei, não consegue pagar advogado sem prejudicar o seu sustento, aquela pessoa que realmente é pobre, ela pode procurar a Defensoria Pública, comprovando, ou se a ação for até 20 salários mínimos, ela pode procurar diretamente o juizado especial, né, o que a gente chama de juizado de pequenas causas. E se o assunto for muito complexo, a gente não recomenda, porque depois, quando vem a defesa da parte contrária, geralmente o consumidor fica, né, sem saber o que fazer, porque realmente o acompanhamento de um advogado é bastante relevante para que a pessoa se sinta mais protegida, para que realmente entenda todos os seus direitos que ela pode pleitear naquele caso concreto. Porque até na hora de você entrar com a ação, os direitos ali estão iguais. A partir do momento que vai ter o recurso, a empresa vai contratar alguém para ver só aquele caso específico. E aí a pessoa que entrou com a ação, que é o consumidor, ela vai ficar meio que sozinha, né? Meio não, ela vai ficar totalmente sozinha e ela não vai ter argumento jurídico para discutir aquilo. A gente já viu muito isso, né? Às vezes as pessoas chegam no escritório, olha, eu dei entrada sozinho no juizado especial, aí a empresa diz que tudo que eu falei, ela está dizendo que é mentira e tal, a pessoa fica desesperada quando lê a defesa. E aí ela vai fazer o quê? Aí ela contrata o advogado, ou se for o caso, se for essas pessoas pobres, como eu mencionei agora, desde que comprovem, aí tem direito a ser assistida pelo Estado por meio da Defensoria Pública. Bom, mandar um abraço aqui para o Elias Soares, que disse que ia assistir a sua entrevista e agora entrou aqui, para a Sônia Máximo, para Maria Júlia, para Maria lá do Três Marias, que está sempre acompanhando a gente. Muito obrigada por vocês estarem sempre com a gente, mandando as mensagens. E o programa vai estar disponível depois das 13 horas. E do respeito do filme que me perguntaram de novo hoje, é Anjos do Sol. Você tem que entrar na internet e digitar lá naquele... Pode digitar no Google ou qualquer outro meio de busca, digita Anjos do Sol e aí ele vai aparecer o vídeo. E é só você fazer o download, ou pedir para alguém fazer para você, que você consegue baixar esse filme, porque dificilmente você vai conseguir encontrar ele numa locadora. Infelizmente, ainda alguns filmes brasileiros que deveriam estar nas locadoras não estão. E outros que a gente não tem, ninguém tem nem vontade de assistir, tá lá de monte para todo mundo poder pegar. E esses não vão sair, porque não tem assunto de relevância que diga respeito a gente, a nossa sociedade, as pessoas que estão aqui precisando e tentando ajudar esse mundo grande de meu Deus. Doutor Gabriel, quando a gente fala ainda do superendividamento, a gente ainda tem o cheque, usado menos hoje, mas ainda tem. Ele também é um vilão dessa característica de endividamento? Sim, toda forma de compra parcelada, né, a gente já tem que acender o sinalzinho de alerta, porque é complicado. O professor de economia dizia o seguinte: toda forma de pagamento que você não vê o dinheiro saindo da carteira, geralmente você tende a gastar mais do que deveria, né? Então, seja o cartão de crédito, seja o cheque, o empréstimo, enfim, você acaba não vendo o dinheiro sair e acaba gastando mais. Isso é uma verdade, né? Porque se você tiver com R$1.000 na carteira, R$1.000, e você tiver que pagar R$200 uma coisa, tirar R$200 e pagar... dói, mas se for para passar no cartão de crédito, parece que não foi R$200. Exatamente. Parece que o dinheiro nem é o dinheiro. Você fala assim, não, meu dinheiro continua lá. Exatamente. Isso aqui é ilusório. Isso acontece também? Acontece, isso é fato. Apesar de parece que é brincadeira, parece mas brincadeira, é fato. Mas isso não é sério, né? Isso é sério. E falar disso agora no combustível. Hoje eu chego para abastecer, metade do salário vai ficar dentro do combustível. Existe alguma coisa? Já tem? O senhor pode me adiantar se já existe alguma coisa de alguém falando assim, não, isso aqui não é verdade, não teve esse aumento, porque não existe esse aumento, isso aqui foi colocado e... O que eu faço quando eu sei que isso não podia ter acontecido, que isso não é uma verdade?
Vamos escolher melhor nas próximas eleições. É escolher melhor, não né? Não tem saída. Não tem saída, é pagar. E aí até a vendinha do seu João, ele aumenta o arroz em 30%, 40% e fala que foi por causa da gasolina. E o arroz dele veio ali do lado, não usou nem caminhão para trazer. Pois é, e aí gera uma bola de neve para o consumidor. Né? Aí tudo vai aumentando gradativamente com o argumento, e em alguns casos é válido, de que influenciou no preço do transporte. Bom, eu não sei qual é a resposta que o senhor vai me dar nisso, mas assim, algumas pessoas, até quando o senhor veio da outra vez, me perguntaram a respeito, a gente estava falando sobre o comerciante que coloca lá os preços nas tabelas. Aí hoje a gente vai numa determinada loja para comprar X, custa R$100. Aí amanhã de manhã você passa na mesma loja, tá lá com o produto, tá por R$30. A gente não pode fazer nada contra isso, né? É uma pergunta que as pessoas fazem e eu falei que eu ia perguntar quando o senhor voltasse aqui. Não dá pra fazer nada, né? Se é promoção, se eu paguei 100, o problema é meu. Agora, ou não, ou eu posso me sentir lesada e ir lá e brigar. Se pagou 100... Então, existe uma previsão no código, agora é muito difícil a aplicabilidade disso. Então, é isso que eu queria explicar para as pessoas. Existe no código um dispositivo que diz o seguinte: o fornecedor, ele não pode ter vantagem manifestamente indevida. Certo. Ou seja, se o produto, por exemplo, ele custa R$10, ele ficou vendendo durante muito tempo por R$10. Por 100. Por 100. Então, nesse caso, ele está tendo uma vantagem manifestamente excessiva. Agora, isso, na prática, né, eu particularmente nunca vi nenhum questionamento nesse sentido, nenhum caso... A não ser de quem pagou caro, né? Porque quem pagou barato está feliz. Quem pagou barato está feliz. Agora, quem pagou caro dificilmente vai questionar, para a gente saber qual é a resposta da justiça em relação a isso. Porque existe dispositivo legal, agora também a gente depende da resposta do judiciário. Nesse caso que a gente falava há pouco das publicidades enganosas, a resposta do judiciário daqui tem sido muito boa. Né? Uma condenação de R$100 mil por dano moral coletivo é uma decisão exemplar, assim como teve uma outra também em anos passados, que o tribunal majorou de 15 para R$100 mil em uma situação de publicidade enganosa contra uma operadora de telefone fixo. Né? Então a gente depende também da resposta do judiciário. Às vezes tem um dispositivo legal e a gente precisa saber como o judiciário vai interpretar isso. E o senhor também estava dentro dessa ação, dessa situação de telefonia? O senhor também Sim, participou? Falando em telefonia, eu vou lá e compro um pacote de coisas que nem eu sei o que é, mas eu comprei. Então eu vou lá e a moça vai falar para mim assim, ó, a senhora vai ter tanto de dados, tanto de internet, eu nem sei o que é dados, muito menos, enfim, eu não sei o que ela está me vendendo, mas ela me falou que a minha internet vai funcionar, que eu vou conseguir baixar o que eu quiser, que vai ser assim, a maravilha do mundo. Aí eu chego em casa, o telefone não funciona, nunca entra a internet, para baixar os programas eu não consigo e depois eu recebo uma mensagem que vai ser diminuída a minha capacidade em virtude de não usar, mas eu não usei porque eu não tinha. Isso cabe ação também? Cabe ação também. No caso poderia rescindir o contrato e contratar uma operadora que realmente cumpra o que promete, ou pedir o desconto proporcional do preço. Mas dificilmente alguém vai querer ficar passando raiva com a internet. E como é que prova isso? A questão probatória é sempre complicada. E por isso existe no código a previsão da inversão do ônus da prova. O que é isso, inversão do ônus da prova? Então vamos lá, vamos transformar isso em palavras mais fáceis. Isso. E o juiz, ele na verdade, ele deve inverter o ônus da prova quando o consumidor não consegue provar, seja por uma hipossuficiência técnica, nesse caso específico. Olha, eu não tenho como provar. Né? Como que eu não sou técnico em informática e desconheço o funcionamento do celular para provar que eu estou navegando a uma velocidade tal. Então ele vai dizer, olha, operadora, prove que você está oferecendo aquela velocidade. Então ele inverte o dever de provar perante a justiça durante o processo. É isso. Programa Rosa Choque falando hoje sobre endividamento. O Dr. Tomazetti, o Dr. Gabriel Tomazetti é o nosso convidado de hoje. Dr. Gabriel, as pessoas ainda têm muita dificuldade em entrar com ação? Elas ainda têm aquele pensamento, por que eu vou arrumar confusão? Já paguei mesmo, deixa pra lá? Elas deixam de pegar os seus direitos por pensar da inércia de todo um sistema e que não vai valer a pena? Sim. Inclusive, Nina, eu abordei esse tópico na minha monografia quando cursei Direito. As pessoas se sentem desestimuladas, se sentem inseguras de buscar a justiça e também em relação ao tempo, a demora e principalmente em relação de consumo, uma questão que a gente tem colocado muito é que a pessoa, por exemplo, a gente estava conversando há pouco sobre um problema de internet. Então, às vezes a pessoa passou por aquele problema, contratou lá 5 megas e só pôde utilizar 10% daquela velocidade. Certo. A pessoa perdeu tempo no seu trabalho, perdeu tempo quando estava a lazer, tentando navegar, não conseguiu. Enfim, ela reclamou diversas vezes
foi até a empresa, tentou resolver, perdeu muito tempo, passou bastante raiva, se sentiu impotente, enfim. Quando ela busca a justiça, às vezes, o que ela consegue é somente reaver aquele valor que ela... um desconto proporcional. Mas isso é pouco, isso é pouco. Às vezes você pagava R$50 por mês e você conseguir depois de 3 anos R$100, R$200, referente a alguns meses que você recebeu pouco sinal de internet. A gente defende a tese, e alguns juízes têm aplicado isso, que o tempo que ela perdeu, né, chama a teoria da perda do tempo útil, tempo livre. O tempo que ela perdeu, o desgaste, a sensação de impotência, a indignação que ela sentiu, isso deve ser indenizado. É claro, não no valor alto, mas um valor, de repente, nesse caso que eu citei de exemplo, R$1.000, R$2.000, para a pessoa realmente saber que a empresa foi punida, né? E a empresa sentir no bolso, porque sentindo no bolso é a única forma que a empresa vai repensar as suas atitudes e passar a respeitar o consumidor. Engraçado isso, né? Porque enquanto você só está discutindo, está colocando lá outros tipos de sanções, de penas, a pessoa não se incomoda, né? Exatamente. Agora, quando você coloca que vai ser valor, que vai ser dinheiro, aí a empresa até muda a forma de tratamento para esse consumidor. Mas então por que a gente deve entrar? Às vezes, mesmo ganhando só R$60 ou R$100, por que eu devo entrar? Justamente para, se o número de ações, né, ele crescer, se aumentar muito o número de ações, as empresas vão repensar os atos. Então, olha, está custando caro a gente manter tantos advogados para nos defender. Ó, as condenações estão no valor de R$1.000, R$5.000, R$10.000. Então, por isso é importante a pessoa sempre reclamar dos seus direitos, nunca deixar por menos. Se ela quer ser respeitada, então ela reclama, ela busca justiça e entre sim com ação. E aí lembrando que às vezes hoje é só você que está com esse problema, mas aí vai acontecer de estar tua esposa, estar teu filho, estar tua família, e se todo mundo fizer a parte, se todo mundo entrar com a ação, pedir essa indenização, dizer dos seus direitos, dificilmente lá no futuro a gente vai ter problema, né? Eu acho que a pessoa também deveria pensar de médio e longo prazo aí. Exatamente. Quando a gente fala do direito do consumidor, a gente falou muito do cartão de crédito. Hoje, qual é a melhor forma de eu sair desse problema? É fazendo a negociação, é dividindo em parcelas, eu não vou me endividar mais. Qual que é a melhor forma para eu sair disso hoje? Para sair disso? Bom, primeiro reduzir drasticamente o gasto, né? Então, se já existe uma dívida, então reduz bastante ou para de gastar com aquele cartão e faz uma adequação das contas. Então, por exemplo, a pessoa deve R$2.000 para o cartão de crédito e outras contas com outras empresas. Prioriza o cartão de crédito. Por quê? Porque o cartão de crédito, os juros é muito alto, né? E especialmente tente a negociação. Então telefona lá para a operadora do cartão, olha, eu não consigo pagar, não tenho meios para pagar, o que eu posso pagar é tanto, me dê um desconto, eu quero quitar dessa forma, né? E tentar essa negociação. Alguns tribunais, como exemplo Rio Grande do Sul e Paraná, quando a pessoa entra com a ação no juizado especial ou mesmo nas varas comuns, eles têm uma política da conciliação. Então o juiz marca uma audiência de conciliação, chama as partes, lá para conversar. Exatamente. Olha, ele pode pagar tanto, vocês, por favor, não aumentem os juros, enfim. Inclusive, essa é uma previsão já desse projeto de lei que eu mencionei. O Código de Defesa do Consumidor vai ser alterado, prevendo também a questão da conciliação em juízo e fazendo menção expressamente a essa questão da audiência inicial nesse tipo de ação. Que aí quando eu faço essa audiência de conciliação, já fica acertado que eu vou pagar, mas eu vou pagar dentro das possibilidades que eu tenho. Exatamente. E a empresa, em regra, tem que aceitar, porque senão ela vai ficar sem receber. Exatamente. Então, assim, é bom para a empresa, porque há um incentivo ao adimplemento, a pessoa quer pagar, né? Às vezes a pessoa iria simplesmente abandonar aquela dívida e não pagar nunca mais. Então, para as empresas também é bom, e para o consumidor ele vai se sentir mais tranquilo em ter aquela dívida negociada e não ficar ali com a pecha de devedor, de mal pagador. Bom, Tomazete, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no programa Rosa Choque mais uma vez, tentando ajudar as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida, afinal de contas, ninguém consegue dormir com dívida, ninguém consegue dormir pensando em dívida, e eu acho que isso é uma coisa que atrapalha realmente a vida da gente. Então, muitíssimo obrigada mesmo pela presença do senhor. Espero que o senhor possa vir mais vezes aqui para ajudar a gente. Sou eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui no seu programa. Obrigado. Obrigada. Bom, e para você que fica sempre com a gente, segundas, quartas e sextas, a partir das 7 horas, o programa Rosa Choque traz sempre para você uma notícia diferente, um assunto diferente, que não pode ser colocado como reportagem, mas é colocado como ajuda para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor e poder, de alguma forma, se melhorar também. 92449858 é o telefone que você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp.
Nas redes sociais, Nina Lee Magalhães e Nina Lee Magalhães Sá, programa Rosa Choque. E a partir do meio-dia, www.newsrondônia.com.br. E sempre acesse o SGC, afinal de contas todos os programas estão ali, todas as notícias, as novidades e as reportagens. A gente vai ficando o programa hoje por aqui.